Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina de modelagem numérica da atmosfera. Estamos vendo o método de diferenças finitas e hoje nós vamos ver alguns detalhes sobre convergência, consistência, estabilidade de soluções numéricas. Vamos rever o erro de truncamento, dispersão e difusão numérica. Esses assuntos vocês podem ver nos livros aí do Jacobson, do Krishnamurti e do Entity, todos disponíveis ali para vocês na página do Moodle. Então, se a gente olhar aqui no nosso programa, estamos olhando, né, aqui esses itens 1.4, 1.5. Né? Nós já vimos alguns detalhes da expansão de Taylor. Vamos ver novamente, né? Lembrar então que na expansão de Taylor, nós temos aqui uma função que queremos encontrar aí o seu valor aproximado, né? E conhecendo o valor de um ponto anterior. Então, a gente considerar, por exemplo, vários pontos na direção x é representado pelo índice j, né? Nós queremos saber aqui j mais 1, conhecendo aí a informação da nossa função no ponto j, e aí temos os termos da expansão de Taylor, né? Em torno então do ponto j, aí envolvendo as derivadas, né? d1 dx, d2u dx2, d3u dx3, e infinitamente podemos ir somando termos na nossa série de Taylor. Né? Se nós quisermos encontrar, por exemplo, o termo du dx, né? Nós podemos, por exemplo, pegar o primeiro termo aqui, u de j mais 1 menos u de j dividido por ΔX. Né? E aí, nós temos aqui uma aproximação então para du dx e podemos, né, incluir ou não mais termos. Né? Se nós não incluirmos mais termos, o que fica então, né, que a gente não incluiu, é o erro. Né? Esse erro então é conhecido como erro de truncamento. E ele então vai incluir os termos que ficaram do lado de fora que não incluímos. Né? Ele pode ser alterado, né? Você pode, por exemplo, levar em conta mais termos, pode incluir esse termo lá na solução e aí você encontra um valor para du dx com mais termos. Logicamente, quanto mais termos você incluir, mais próximo você está aí do valor real du dx. Né? Então, o erro de truncamento pode ser diminuído se você levar em conta mais termos da série de Taylor, né? Aumentando o número de séries de Taylor, ou podemos também diminuir o valor ΔX. Se você diminuir o valor ΔX, logicamente você diminui aí o erro associado então ao erro de truncamento. Né? Então, lembrar que o erro de truncamento, né, ele tem aqui a ordem ΔX, então é a ordem do termo de, né, aqui o nosso expoente ΔX. Okay? Como veremos, né, a escolha do esquema de integração pode gerar outro tipo de erro, o erro de discretização, que vai depender então do método que a gente usar para a discretização da nossa função. Uma equação que a gente tem usado bastante, né, é a equação da dinâmica, que envolve aqui a equação de advecção. Né? Então, nós temos aqui a advecção, a gente tem um termo que é a variação da velocidade com o tempo, e um termo que tem, então, uma variação da velocidade espacial. Então, esse aqui é o termo de transporte, né? Esse aqui é a variação local da velocidade. Aqui U está representando, então, uma velocidade, né, que depende aí de x e de t, né, x e de t, e C, uma velocidade constante, que aparece aqui, então, no termo de transporte, no termo de advecção. Né? Então, pode representar, então, uma velocidade, por exemplo, de uma onda que a gente esteja, né, aí simulando, tentando fazer, então, a modelagem do termo. Né? Então, a gente sabe que se a gente pegar a equação de advecção e discretizar, então, aqui do lado esquerdo a gente tem a discretização no tempo, né? O outro termo é a discretização no espaço.
Então a gente está usando aqui o termo, né, no tempo n mais 1 seria o futuro, né, n o presente, du dt. E aqui o termo j menos 1, né, um espaço, e aí ΔX. Né? Então, a gente quer que essa aproximação de du dt, né, ela seja boa, né? E logicamente para isso você precisa ter um ΔT aí muito pequeno, né, tendendo a zero. Então, quanto menor o ΔT, mais próximo você vai estar de du dt. Né? No caso, para o espaço, quanto menor o ΔX, mais próximo você vai encontrar então du dx. Né? Então, essa aqui é conhecida como a diferença finita, né? Corrente acima, porque você está indo aqui, né, um ponto para o futuro, né? Upstream, ok? Em inglês. Muito bem, a nossa equação aqui então da diferenciação em relação ao tempo, né? A gente está avançando aqui no tempo n mais 1, né, em relação ao presente, e o termo aqui do espaço, a gente tem então ΔX, né, j menos 1. Então a gente tem aqui um delta, né, u ΔX. E aqui, logicamente, o nosso erro. Né? Lembrar então que o nosso erro vai depender então aí do número de termos que a gente desconsiderou na nossa aproximação. Né? A gente sabe então que a gente tem aqui um erro associado ao tempo, um erro associado ao espaço. Esse erro é de primeira ordem, que a gente tem então, né, aqui o termo de maior expoente. Né? Muito bem, então esse sistema ele é consistente, né? Ele é dito consistente com a equação diferencial se o erro de truncamento se aproxima de zero. Então a consistência, né, é uma aproximação de diferença finita de uma derivada consistente se o erro de truncamento da aproximação se aproxima de zero quando o ΔX ou o ΔT se aproxima de zero, ou seja, né, o limite, né, quando o ΔX tende a zero, nosso erro de truncamento, né, da nossa aproximação, ele então é aí igual a zero. Né? Onde aqui o nosso erro de truncamento, né, é o erro de truncamento da aproximação, então, dessa derivada, aqui no caso, variação de n ΔX, variação de uma concentração com o espaço. Né? Então, dizemos que uma aproximação de diferença finita é consistente se a taxa na qual o seu erro de truncamento se aproxima de zero e, portanto, depende da ordem de aproximação. Né? Ou seja, a quantidade de termos que a gente está incluindo na nossa expansão de Taylor. A ordem de aproximação é a ordem do termo de ordem inferior na expansão da série de Taylor, negligenciada na aproximação. Quanto maior a ordem de aproximação, mais rápido o erro de truncamento converge para zero, né? Em um momento de resolução espacial ou temporal, ou seja, né, a gente tem aqui um valor de ΔX. Né? Se para o mesmo valor de ΔX, uma aproximação de ordem superior é mais precisa do que uma aproximação de ordem inferior. Né? Então, a aproximação, aí, né, dependendo da ordem, você tem uma aproximação maior ou menor. Para o mesmo erro de truncamento, uma aproximação de ordem inferior requer um ΔX menor. Então, o ΔX vai influenciar aí também o seu erro de truncamento. Bem, então a gente tem três tipos de erros que a gente pode considerar aí quando a gente está usando, né, um modelo numérico para a nossa equação. O erro de arredondamento. O erro do arredondamento é a diferença de uma solução numérica da solução exata. O erro de arredondamento ela depende do computador, depende da máquina que você tem aí disponível. Né? Então, o segundo erro a gente viu o erro de truncamento. Né? Então, o erro de truncamento ele depende, né, aí de ΔX e ΔT. Quanto menor o ΔX e o ΔT, menor o erro de truncamento. Né? E depende também aí do número de termos que a gente considera na nossa expansão de Taylor. Né? E o erro de discretização. O erro de discretização, né, logicamente, vai depender
do método que você vai usar para discretizar a sua equação. Então, ele depende do esquema de diferença finita utilizado. Então, nós temos, né, erro de truncamento, mede a precisão da aproximação de um operador diferencial ou operadores. É uma medida da precisão com que a equação diferencial foi aproximada. O erro de discretização, por outro lado, mede a precisão com a qual a solução da equação diferencial foi aproximada. Ou seja, vai depender, então, aí também de ΔX e ΔT. Né? Minimizando o erro de truncamento, geralmente é fácil, porque você pode levar em conta mais ou menos termos na expansão de Taylor. Minimizar o erro de discretização pode ser um pouco mais difícil, vai depender, então, aí do método de discretização. A gente vai ver vários exemplos de discretização. Então, uma solução numérica pode representar uma solução exata para uma equação diferencial parcial se vários critérios forem atendidos. Primeiro, um análogo da diferença finita no espaço ou no tempo deve convergir para a sua expressão diferencial quando os termos no analógico se aproximam de zero. Ou seja, né? Então a gente tem aqui, a gente quer encontrar um valor aproximado aqui para a nossa equação diferencial dn dx. Se nós fizermos um ΔX bastante pequeno, né, então nós temos aqui que a gente encontra uma solução numérica que tem aí uma certa convergência, se você então, né, está chegando aí próximo do valor que você encontrou para dn dx. Né? Então, essa condição de convergência é uma condição então, necessária. Né? Então, nós podemos dizer que o análogo de diferenças finitas individuais devem convergir para diferenciais exatos. A solução numérica geral para uma equação diferencial parcial deve convergir para uma solução exata quando as diferenças espaciais e temporais diminuem para zero. E o que isso quer dizer? Né? Então, suponha que você tem aqui um valor de uma solução, né? Uma equação que você conhece exatamente o seu valor. Né? E aqui uma aproximação dessa função. Né? Que, no caso aqui, usado no caso de uma diferença finita. Né? Em uma equação diferencial parcial, em geral, a convergência ocorre quando, né, a diferença entre o valor exato que a gente conhece e o valor aproximado de diferenças finitas, né, é igual a zero. Então, a gente tem aí, né, quando o limite de ΔX ou ΔT tende a zero, essa diferença tem que ser igual a zero. Né? Então, essa é a condição de convergência. Podemos investigar o comportamento do erro de discretização, então, comparando o valor conhecido da nossa função para a aproximação feita por diferenças finitas. Né? Conforme aí o nosso passo de tempo vai aumentando, né, a gente pode então avaliar, será que o erro vai permanecer limitado para qualquer condição inicial? Né? Será que quando a gente avançar no tempo, essa diferença vai permanecer, né, próximo de zero? Se isso é verdade, o esquema é dito estável. Caso contrário, se não manter essa diferença próximo de zero, nós dizemos então que é um método instável. Vamos pegar o caso aqui, o exemplo da nossa equação de advecção. Né? Então, a advecção a gente já conhece. Né? A gente pode aplicar então um método de diferenças finitas aqui para discretizar os termos. E aí, né, a gente precisa avaliar, então a gente está olhando aqui para o futuro, né, os termos aqui que a gente está querendo encontrar. E aqui a gente tem aqui os termos do presente. Né? E aí a gente tem, então, um fator de amplificação. Né? Se esse fator de amplificação, né, aumentar, né, significa que a gente tem um método instável. Então, a gente tem que olhar nesse fator de amplificação. Vamos olhar com mais detalhes, então, o caso da equação de advecção. Então, a gente tem aqui a equação de advecção. Aqui a gente temos, então, a variação da velocidade com o tempo. Aqui uma velocidade constante, A é uma velocidade, du dx. Né? Então, se nós discretizarmos essa equação
através de um método. Aqui o método centrado, né? Aqui o tempo, né? J mais 1, J menos 1, dividido por 2 ΔT. Então a gente tem aqui o primeiro termo de tempo, né? O outro termo, du dx, é esse termo aqui então, du dx. Aqui a gente tem então ΔU, né? 2 ΔX, o 2 se cancela porque a gente então tem aqui, né, agora um termo. Se a gente passar esse ΔT para o lado de cá, a gente tem velocidade ΔT, ΔX. O nosso parâmetro de amplificação então é esse daqui, né? Note aqui que a gente tem os termos do presente, né? O J representa o presente, né? O J mais 1, o futuro. Então a gente tem aqui um fator de amplificação que, se ele aumentar, a gente tem uma condição instável. Então, para ele ter estabilidade, ele tem que ter, então, né, esse termo menor do que 1. Né? Então, ó, nós temos aqui velocidade ΔT, ΔX. Então, é um número adimensional. Né? Lembre lá, então, do critério CFL. Né? Se nós aumentarmos o ΔT, pode ser que você tenha um número maior do que 1, aí nós temos um método instável. Se você aumenta a velocidade, também você pode ter aí um método instável. Né? Então, tem que ter aí, né, um balanço entre ΔT e ΔX. Você pode querer aqui um ΔT maior para você terminar mais rápido, mas então aí você pode ter um método instável e a gente vai ver nos exemplos que isso pode acontecer. Então, uma solução numérica, né, se ela não for convergente, não é muito útil. Né? Para um método numérico ter sucesso, ele deve ser estável. A estabilidade ocorre, então, se a diferença do valor absoluto entre as soluções numéricas e exatas não crescer com o tempo. Ou seja, conforme a gente vai avançando no tempo, né, a diferença entre elas tem que ser mantida aí num valor constante. Né? Não pode crescer. Ok? A estabilidade geralmente depende do tamanho do intervalo do tempo usado. Então, a gente pode ir avançando no tempo. Né? Se uma solução numérica é estável para qualquer intervalo de tempo menor do que um valor especificado, a solução é condicionalmente estável. Ou seja, ela pode ser estável até um certo ponto e depois se tornar instável. Então, por isso que ela é condicionalmente estável. Se uma solução é estável independente do intervalo de tempo, ela é incondicionalmente estável. Se uma solução for instável, independente do intervalo de tempo, ela será incondicionalmente instável. Muito bem, então, nós podemos ter consistência, né, que vai depender então do erro do arredondamento, da expansão de Taylor. A convergência vai depender do erro de discretização. A estabilidade depende, então, aí do fator de amplificação. Né? Outros problemas decorrentes de diferenças finitas e outras soluções para equações diferenciais parciais são a difusão numérica. Nós vamos ver, então, exemplos. Quando a gente tem problemas de difusão numérica, ela ocorre, né, devido aí a um espalhamento artificial de valores de pico em várias células de grade. Outro problema é a dispersão numérica. Veremos então que o problema da dispersão numérica ocorre quando você nota que temos aí ondas aparecendo à frente e atrás dos valores de pico. Esses problemas geralmente podem ser mitigados aumentando a resolução da grade espacial, por exemplo, né? Diminuindo lá o nosso ΔX, diminuindo o intervalo de tempo, o ΔT, ou aumentando então a ordem de aproximação. Né? Muito bem, né? A gente então depois vai ver alguns exemplos, ok? E continuamos então com a nossa